Bem-vindos a mais um episódio da série Desvendando o Tarô. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho mais sobre métodos. O método, gente, é algo que vai ser decisivo na hora de você fazer uma leitura. O método é como se fosse um acordo que você faz com a espiritualidade, com o tarô, sobre o que você vai falar. Então, qual vai ser o jeito que o tarô vai te responder aquela pergunta? Qual é a linguagem que você vai ter com o tarô? Né? Como se você determinasse qual é a língua que vocês vão falar. Né? Se você vai falar inglês, se vai falar português, se vai falar francês. Né? Aí, definido isso, vocês apenas se comunicam. Fica muito mais fácil a comunicação quando você define um método com o teu baralho. Muito bem. Então tem muitos métodos, gente, muitos, inúmeros, realmente são muitos. E além de todos os métodos que já existem, você também pode criar o seu próprio método, porque como eu disse, é um acordo. Então, quando é um acordo, basta que você defina. Tarô, então é o seguinte, eu vou tirar uma carta para isso, uma carta para aquilo, uma carta para aquilo outro. Pronto, você já definiu o seu próprio método, você entrou em acordo com o seu tarô. Bom, mas existem alguns métodos que são bastante úteis na hora da gente fazer uma jogada. Então, eu queria falar alguns para vocês. Um que eu gosto muito que fala passado, presente, futuro, o que está a favor e o que está contra essa situação. Né? Então, você tem um cenário que te mostra da onde veio a questão, como a questão está no momento e como ela deve se desenrolar. Hoje, o que está favorável a essa situação e o que está contra essa situação, né? Então, eu acho que é um jogo bem útil, porque vai servir para diversas situações da sua vida, né? Você pode também, e aí que eu estava falando no último vídeo, né? Se sair uma carta no favorável, uma carta negativa, então você tem que saber entender que às vezes você precisa, por exemplo, eu vou trazer um exemplo para vocês. Então, saiu no que é favorável na situação um 8 de espadas, né? Então, o que significa um 8 de espadas? Que normalmente é uma carta que você tem uma visão meio negativa dela, né? Uma pessoa presa aqui em pensamentos, uma pessoa que não consegue se libertar aí da opinião alheia, né? Então, de duas uma, ou diz aqui que você pode pensar assim, é bom que eu não dê ouvidos ao que estão dizendo ao meu redor. Eu tenho que fechar-me em mim mesmo para que eu consiga passar por isso da melhor forma possível, sem dar atenção à opinião dos outros. Né? Isso é uma leitura positiva do 8 de espadas, se você tem essa carta. Vamos supor, tá? Vou colocar aqui Vou simular uma jogada para vocês entenderem mais ou menos o que. Olha só, vamos simular aqui então. Vamos supor que eu tirei essa jogada aqui, ó. Passado, presente e futuro. Então, no passado, essa pessoa estava tendo que se virar com alguma situação, estava se virando de alguma forma, de uma maneira um pouco, até assim, com um pouco de dificuldade, mas essa pessoa estava se virando, ela estava se equilibrando. Só que as coisas começaram a ficar muito difíceis, né? Veio um 9 de espadas, então essa pessoa agora ela está muito preocupada, porque talvez ela já não esteja mais dando conta de equilibrar a situação dela. E no futuro está dizendo que ela será capaz de trabalhar em grupo aqui, que isso vai ajudá-la, né? Que isso vai fazer com que ela comece a se levantar, a se reconstruir. É um 3 de ouros aqui. Tá, e o que tá favorável? Tá favorável que ela não escute a opinião dos outros, né? Assim, de outras pessoas que estão contra, que ela não escute opiniões contra, que ela acredite no que ela sente, porque as coisas devem evoluir para um entendimento. Né? Às vezes a gente também é meio que, vou até usar uma expressão meio popular, tipo, faz a louca, né? Finge que você não tá ouvindo certas coisas para você poder ter um trabalho bom em equipe. E aí no negativo sai aqui no que tá contra um cavaleiro de espadas. Aí fala do quê? De uma postura de precipitação, que o cavaleiro, olha lá o cavalo como corre depressa,
né? E ele se comunica, esse cavaleiro, ele fala demais. Então, cuidado com a língua, né? Ouça mais, está mais favorável que você fique aqui ouvindo do que falando. Se você ouvir mais do que falar, você em breve conseguirá construir algo aí junto com esse grupo, vai conseguir se reerguer com a ajuda de outras pessoas, tá? Então aqui é um exemplo de jogada. Se você quer falar de amor, por exemplo, tem uma jogada muito famosa, muito boa, que é o Templo de Afrodite. Então, o Templo de Afrodite, você vai tirar 3 cartas para você, 3 cartas para outra pessoa. Então, a primeira carta, você vai colocar assim, como se fosse numa coluna, né? Então, na primeira carta, na carta de cima, vai ser a mente. O que a pessoa tem na mente sobre mim? E vice-versa, o que eu tenho na mente sobre aquela pessoa? A carta do meio vai ser os sentimentos, o que essa pessoa sente, o que eu sinto por ela. E a carta de baixo, a última carta, vai falar sobre o entendimento sexual entre vocês, né? Como é que você vê sexualmente essa pessoa, como essa pessoa vê você sexualmente. E no meio você vai colocar uma carta que é a carta resposta, conselho, a energia entre vocês dois e o conselho de Afrodite. Entendeu? Então, eu vou até fazer aqui uma jogada rápida. Vamos simular aqui 2 pessoas aleatórias, tá bom? Vamos supor que seja o Paulo e a Cristiane. X, não conheço, tá? Vamos fazer um templo de Afrodite aqui pro Paulo e pra Cristiane. Então, vai ser primeira linha, primeira coluna, eu vou pôr o Paulo. A segunda coluna, eu vou pôr a Cristiane. E no meio, o conselho de Afrodite. Olha só, na primeira linha, então, de mental, mostrou que o Paulo está pajem de espadas e a Cristiane está 5 de paus. Ou seja, o Paulo tá querendo esclarecer as coisas, tá querendo entender o que tá acontecendo, tá de olho na Cristiane porque ele tá achando que ela tá meio esquisita e ela tá super confusa aqui, tá? A Cristiane tá numa confusão mental danada. Os sentimentos do Paulo veio com um rei de ouros e os sentimentos da Cristiane um cavaleiro de copas. Então, olha só como eles estão assim, eles estão alinhados, mas não estão. Ele tá querendo uma coisa mais séria, mais firme. Ela tá esperando dele um pouco mais de romantismo. Ela gosta dele, mas às vezes ela sente que ele é meio duro, né? Porque o Cavaleiro de Ouros, ele provê, ele demonstra os sentimentos ali de uma forma mais prática, né? Já sexualmente, o Paulo... Olha só como é muito claro como o Paulo, ele é muito mais prático, né? Tem uma energia mais prática e a Cristiane tem uma energia mais amorosa. Ele sente bastante atração pela Cristiane, ele tem muita atração por ela, a carta do 8 de paus. Ela também sente por ele, mas ela já tem aquele amor mais amorzinho, mais romântico, tá? Então, aí o que veio aqui como conselho de Afrodite? Um pajem de ouros. Então, o pajem de ouros vai falar o quê? Eles precisam se entender, eles precisam encontrar o ponto em comum, porque essa relação tem potencial para dar certo, né? O pajem sempre é o início de uma coisa sólida, mas eles precisam se comunicar, porque todo pajem também é um mensageiro. Tá bom, pessoal? Então, fica aí a dica de 2 métodos simples que vocês podem fazer para já começar a brincar aí e ter umas ideias. Eu sempre sugiro que você faça a leitura pra você, tá? Aqui eu tô querendo ajudar vocês a entender um pouquinho o tarô, pra você fazer pra você em primeiro lugar. Começa a se descobrir, começa a fazer perguntas sobre você mesmo, né? E é muito mais fácil para que a gente possa se autoconhecer e para que a gente possa ter certeza do que a gente está fazendo, né? E é um exercício muito gostoso, vocês vão amar. O tarô passa a ser um aliado da gente, tá? Então é isso, pessoal, que eu tinha pro episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês aqui nos próximos episódios. Tchau, tchau, até a próxima! Ei, pera um pouquinho. Você ficou com alguma dúvida? Se ficou, coloca aqui nos comentários, eu respondo pra você. Outra coisa, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já compartilhou com os amigos? Ainda não?
Então vamos lá, me ajuda a levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Eu conto com você, hein? Tchau, tchau!